Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um módulo. E neste módulo do Você Tributarista, um módulo voltado para a prática tributária, para a prática de recuperação de créditos tributários, algo que tem instigado grandemente os advogados, que são as recuperações de crédito no âmbito do Simples Nacional. Dentro dos regimes de tributação, e aí nas aulas de módulos anteriores, eu sempre tenho mencionado, no módulo de contribuições previdenciárias, no módulo de PIS e COFINS, eu sempre faço questão de dizer quais daquelas teses é que são aplicáveis para que tipo de regime, se cabe nas empresas do lucro real, se cabe nas empresas do lucro presumido e se cabe nas do Simples Nacional. E vocês devem ter percebido que a maior parte delas acaba não tendo aplicabilidade para o Simples Nacional. Por quê? E aí vem a grande pergunta, porque ele tem um regime diferenciado. É uma forma diferenciada de cálculo e de recolhimento de tributos. E aí, não só para essas teses que nós já estudamos, mas quando você estiver diante de alguma determinada tese e tiver dúvidas se ela se aplica a um regime ou a outro, você tem que entender exatamente como funciona aquele regime. Por isso é que nós vamos tratar aqui, nesta primeira aula, do funcionamento do Simples Nacional. Eu quero que você entenda a razão de ser, qual é o fundamento constitucional, qual é o fundamento legal desse tipo de regime e como que é o cálculo e o recolhimento do tributo para as empresas do Simples Nacional. E, inclusive, nós vamos ver aqui que essa forma de cálculo de recolhimento, inclusive, varia, dependendo do enquadramento dela dentro da própria legislação do Simples Nacional. Tá? E aí, ao entender como é que se dá essa estruturação do Simples, ao entender quais são os tributos abrangidos, ao entender como é que é feito o cálculo do Simples Nacional, isso tudo vai te dar subsídio para uma série de outras situações, para uma série de outros fatores. Então nós vamos falar aqui, e eu já quero te deixar alerta, para quando você chegar nesse ponto da aula, parar e fazer sua anotação, parar e ter ali o seu insight, ou seja, ter ali a sua ideia, porque alguns pontos aqui que a gente vai mencionar já vão ter um impacto possível até em eventuais planejamentos tributários, se vai ser enquadrado num regime ou em outro. E a própria questão da forma do cálculo da tributação no âmbito do Simples Nacional, que eu vou te ensinar aqui como é que é feito, já serve também como parâmetro para identificar o melhor regime. Muitas dúvidas, já advém, como que eu sei se o melhor regime é o lucro real, lucro presumido ou do Simples Nacional? É fazendo as contas. Então, agora, nesta aula e neste módulo, nós vamos falar de Simples Nacional. Então, eu vou te ensinar nessa aula como que é feito o cálculo da tributação para as empresas no Simples Nacional, para que você possa, fazendo esse cálculo, identificar com os de outros regimes, que nós vamos ver mais pra frente, e aí, estruturar e verificar qual que é a melhor forma de tributação para essa empresa. E mais ainda, nós vamos ver aqui, ao identificar quais são os tributos abrangidos, como é que é a forma de cobrança do Simples Nacional, isso já vai te dar uma base, já vai te dar um subsídio para as aulas que vêm na sequência, tá? Que são aulas que nós vamos falar efetivamente das teses, Por que se fala em recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásico, e de ICMS e substituição tributária, E de PIS e COFINS substituição, e o de FAO. Por quê? Então, para que você entenda a razão dessas teses, a aplicabilidade delas, tudo bem bonitinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o Simples Nacional aqui, para que você tenha todo esse conhecimento e possa, nas aulas subsequentes, entender melhor essas teses e utilizá-la nos seus clientes ou na prospecção dos seus clientes, Sempre lembrando que quando nós estamos falando, então, de regime de Simples Nacional, há uma gama muito grande de empresas que estão nesse regime, Então, assim, não são exclusivamente, acho que a gente tem que realmente conhecer todas as teses, porque muitas empresas, por fatores diversos, não estão no Simples Nacional, seja pelo tamanho do faturamento, seja pela atividade que ela exerce, seja porque não seria a melhor opção tributária para ela. Então, as outras teses, tanto é que a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS é considerada aí uma tese milionária, a tese da década. Mas há uma grande gama de empresas no Simples Nacional. Então, vamos ficar de olho nessa sistemática de tributação, ficar de olho nessas teses e já começar, então, a pensar como que você vai prospectar esses clientes, Como é que você vai fazer uma aproximação eficaz, E aí, quando você tiver já que você vai ter um arsenal de teses, tanto para empresas que não são do Simples, como as que são do Simples, você faz o seu banco de teses, Então, as teses aplicáveis a cada um dos regimes. Por quê? Porque aí você não vai ficar escolhendo o cliente, Você, claro, você vai ter as suas preferências, qual você vai prospectar primeiro e assim por diante. Mas qualquer que seja o tipo de cliente, você vai ter algo para oferecer para ele. Você vai ter uma oportunidade para oferecer para ele. E isso pode fazer uma grande diferença aí na sua advocacia tributária, Então vamos lá, vamos começar. E eu gosto de começar, como eu disse, sempre do começo, para você entender essa sistemática de tributação, entender a razão de ser dela e aí ver as consequências que são efetivamente as teses tributárias, Então, da onde vem o fundamento do Simples Nacional? Porque afinal de contas, só para já dar aqui até um panorama para vocês, quando a gente olha para a Constituição, lá na Constituição nós temos uma repartição de competências, Então tem determinados tributos que são da União, determinados tributos que são dos estados e Distrito Federal e outros tributos que são dos municípios. E cada um desses entes federativos institui o seu tributo, fiscaliza o seu tributo, arrecada o seu tributo. O contribuinte, então, em regra, tem que pagar seja no lucro real ou seja no lucro presumido, vamos dizer que seja um comerciante. Ele vai pegar uma guia e recolher imposto sobre a renda. Ele vai pegar outra guia e recolher a contribuição sobre o lucro. Outra guia para PIS, outra guia para COFINS, outra guia para ICMS, já que ele é comerciante, vende mercadorias. E outra ainda para contribuição previdenciária. Perceberam como que é o tradicional? Então, ele vai fazer isso. Quando nós estamos no Simples Nacional, o que acontece? Acontece que o contribuinte ele preenche uma declaração, emite uma guia e faz o pagamento dela, abrangendo todos esses tributos. E aí eu tenho tanto tributos, nesse caso, que é um comércio, federais, IRPJ, imposto de renda, contribuição sobre o lucro, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, tudo isso é federal. E aí eu tenho também o ICMS, que é estadual, e arrecada tudo junto. Então, qual é a razão de ser de arrecadar tudo junto, com uma alíquota unificada, num único documento de arrecadação, se a nossa Constituição reparte as competências? Bom, a nossa própria Constituição autoriza isso, Então, é uma situação excepcional, que a nossa Constituição, ela objetiva tratar de um modo diferenciado, de um modo privilegiado, as
pequena e microempresas, né? As microempresas e as de pequeno porte. E aí vejam que é o artigo 146 aqui da Constituição, inciso 3, a linha D, ele fala que é competência o quê? Da lei complementar. Então a lei complementar, que tem esse caráter de norma geral, de uma norma nacional, essa lei complementar vai trazer esses critérios para esse regime privilegiado, para esse tratamento diferenciado e favorecido, exatamente para estimular as micro e pequenas empresas que teriam aí uma menor capacidade contributiva, tá? Então o 146, nessa a linha D, já prevê, inclusive, regimes especiais e simplificados. E aí, a Constituição também, o próprio artigo 146, lá no parágrafo único, acaba estabelecendo o quê? Uma situação até do regime único de arrecadação. Só para dar para vocês um panorama, um histórico, antigamente, porque veja, a gente vai ver que a lei complementar que regula o Simples Nacional é de 2006. Antes de 2006, nós tínhamos já um regime de tributação pelo Simples. Porém, não era o Simples Nacional. Era só um Simples Federal. Tá? Então, era uma outra situação, já era simplificado, mas eram só tributos federais. Por quê? Porque para ser nacional, abrangendo tributos de estado, de municípios, precisa de uma norma nacional, que é a lei complementar. Então, isso só aconteceu em 2006. Tá? Aplicando, então, esse parágrafo único aqui do artigo 146, que ele fala que essa lei complementar, ela pode instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E isso, aí vem um detalhe que eu grifei aqui pra vocês, isso é opcional, né? Por quê? Porque a regra é que nos termos da Constituição, afinal, quem manda na tributação, a norma maior nossa de tributação é a Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal diz que o contribuinte vai pagar tributos para a União, para o Estado e para os municípios, é isso que o contribuinte está obrigado a cumprir. Mas aí vem uma lei complementar e fala assim, não, a gente vai tributar tudo de um modo unificado. Então eu não vou tributar, por exemplo, a gente vai ver aqui no Simples, ele não tributa, então eu vou até dar um comparativo para vocês. Se eu sou uma empresa que não estou no Simples Nacional, eu posso estar tanto no lucro real quanto no lucro presumido, mas eu não estou no Simples Nacional. E aí lá vou eu com o exemplo do meu copo. Comerciante, eu vendo copos, tá? Quando eu faço a venda dos copos, tá? O meu ICMS vai incidir sobre o quê? Sobre o valor da venda dos copos. Se eu tiver receitas outras, porque eu também alugo imóveis, eu também presto serviços, isso vai ser tributado, ó, de outro modo. O ICMS aqui vai ser sobre a venda do meu copo, e na sistemática do ICMS da Constituição, a gente já vai ter um módulo sobre ICMS, eu tenho direito a créditos, porque ele é não cumulativo, né? Então se eu vendi o copo por 100, mas quando eu comprei, na nota fiscal veio destacado R$ 20 de crédito, né? Esse vai ser meu crédito de ICMS. Tá? Então, na sistemática que o contribuinte está obrigado, que é assegurado constitucionalmente para ele, é essa sistemática. Ele vai pagar um imposto exatamente sobre o valor da renda dele, que é o acréscimo patrimonial. Ele vai pagar um imposto sobre a venda de mercadorias, uma contribuição sobre o lucro, a contribuição previdenciária, que é sobre a folha de salários. Então é isso que está lá na Constituição. Tá? Por isso que é a regra da tributação. Mas o contribuinte pode optar, e por isso que prevê-se que seja o quê? Tem que ser opcional. Então, o Simples Nacional não pode ser obrigatório. É o contribuinte tem uma opção de fazer os cálculos e vendo que esse regime aqui, que a gente vai ver, a alíquota, não é sobre o valor da venda do meu copo. A alíquota vai ser aplicada sobre o total da minha receita, do meu faturamento. Tá? A contribuição previdenciária não vai ser sobre a folha de salários. Vai ser sobre o valor total da minha receita, vai ser sobre o valor total do meu faturamento. Então, vejam que é uma tributação diferente daquela que está prevista na Constituição. Então, o contribuinte, ele opta se ele achar mais vantajoso pelo Simples Nacional. Só que essa é uma opção que é feita anualmente, tá? Então, ela não é retratável. Não adianta, você faz no primeiro dia do ano, quando você vai começar ali as suas atividades, então antes do final do ano, você já faz análise para, a partir de 1º de janeiro, fazer a sua opção. Se você vai optar pelo regime do Simples Nacional, se você vai optar pelo presumido, você vai ficar na regra que é o lucro real. E se você optar pelo Simples Nacional, o ano todo, você vai recolher tributos na forma do Simples Nacional. Não adianta depois de 6 meses falar, e agora mudou o cenário econômico, etc, então eu tô vendo que não tá bom pra mim o Simples Nacional. Não pode, tá? Então não é alguma coisa assim, a não ser que não é uma coisa que você possa mudar a toda hora. Então ele é opcional, mas ele vai valer para o exercício financeiro, ou seja, para o ano inteiro, tá? Então esse é o pressuposto constitucional aí, só para você entender um pouquinho desses fundamentos. Agora, indo além, vamos entrar agora nos elementos mais concretos, vamos para a lei, tá? Então, se você tiver dúvidas, qualquer coisa que você for examinar em termos de Simples Nacional, você vai para onde? Você vai para a Lei Complementar número 123 de 2006. Você vai consultar essa lei complementar. E aí eu sempre recomendo que você ou utilize um código atualizadíssimo, tá, do último ano, ou mais ainda, olhe no site do Planalto. Isso mesmo, www.planalto.gov.br. Por quê? Porque essas leis sofrem muitas modificações, tá? E a Lei Complementar 123 de 2006 não é diferente. Eu já vou dar aula aqui pra vocês falando com a redação atual dela, tá? Pra não misturar, não bagunçar a cabeça de vocês. Então ela sofreu alteração em 2008, ela sofreu alteração em 2014, sabe? Ela foi sofrendo alterações. E aí, hoje, a gente aplica a redação dela hoje, tá? Inclusive, quando na aula que eu vou falar da exclusão, né, da recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásico, inclusive vou aí sim mostrar algumas questões como era antes e como era depois, para vocês entenderem aí alguma decisão recente que foi dada pelo STF. Mas não vamos entrar nisso agora, não quero bagunçar aí a mente de vocês em relação a isso. O que eu quero deixar claro é, sempre, seja aqui na Lei Complementar 123 de 2006, seja em outras leis, deem sempre uma conferida na versão atualizada dela, tá bom? Para não correrem risco de estarem defasados em relação a isso, tá? E aí, quem é que pode optar pelo Simples Nacional? Um primeiro requisito em termos de faturamento, tá? Em termos de receita bruta anual, o limite máximo é 4.800.000, tá? Então durante o ano inteiro, tá? Se no ano passado, né, ele teve 4 milhões, até 4.800.000 reais de receita bruta, somando os 12 anos, tudo que ele recebeu, 12 anos não, 12 meses, tudo que ele recebeu nos 12 meses, não passa de 4.800.000, opa, ano seguinte, ele pode continuar no Simples Nacional. Se não, ele vai ter que sair do Simples Nacional. E aí, você vai ter que verificar se o regime melhor para ele é o presumido ou é o real, tá? Que a gente vai ver em outra oportunidade essas identificações, tá bom? Então, o primeiro limite é esse. E aí, o que abrange aqui no Simples Nacional? Que é aquilo que eu mencionei pra vocês. O que abrange aqui no Simples Nacional são até 8 tributos.
Por que eu tô falando até 8 tributos? Porque vocês vão ver, que eu vou mostrar a tabelinha, os anexos, que não são os 8 de uma vez. Ora, se uma empresa ela é comerciante, ela vai pagar o ICMS, mas ela não é industrial, ela não vai pagar o IPI. Ela não é prestadora de serviços, ela não vai pagar o ISS, tá? Mas ela pode abranger, dentro dessa sistemática, esses 8 tributos, tá? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, tá? E aí deixando claro que a renda é o quê? Renda operacional. Vamos dizer, por que isso? Porque é o seguinte, se eu sou, como eu disse, um comerciante, e eu vendo copos, tá? Da venda dos meus copos, esse é o meu imposto sobre a renda, quer dizer, é a renda que eu vou ganhando ao longo do ano. Mas eu tenho alguns elementos do imposto sobre a renda que são tributados de forma diferenciada. Por exemplo, ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é quando eu tenho um patrimônio e eu comprei, vamos dizer que eu comprei um imóvel, tá? Eu sou uma pessoa jurídica, eu sou uma empresa, e eu tenho um imóvel de minha propriedade, onde é o meu estabelecimento. E quando eu comprei esse imóvel, eu comprei por 500 mil reais. Aí agora eu vou vender, ele se valorizou, né? Vai estar custando o quê? Vendo por 800 mil reais. Então, se eu estou vendendo por 800 algo que eu comprei por 500, eu ganhei 300 mil reais. Só que não é o quê? Da minha atividade normal, né? Do meu dia a dia. É uma situação ali excepcional, decorrente do meu capital, né? Então, ganho de capital. Esse não entra, tá? O que mais? Tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem a contribuição sobre o lucro, tem o PIS, tem o COFINS, contribuição previdenciária patronal, ou seja, a que é devida pela empresa, tá? Não abrange aquela que é descontada do empregado. Então, é só a do patrão aqui, a devida pela empresa. ICMS e ISS. Não abrange também, é claro, os tributos incidentes na importação. Então, na importação, eu posso ter a incidência do quê? Do IPI, mas esse não está abrangido. Posso ter incidência do ICMS importação, PIS, COFINS importação, esses não estão abrangidos, tá? Então, se eu importo alguma coisa, isso eu recolho separado. Mas aí eu vou industrializar, vou revender, bom, aí sim entra nessa unificação, tá? Então, aqui, só pra gente ter bem claro isso, então, a sistemática do Simples Nacional pode abranger até esses 8 tributos na atividade do dia a dia e interna da minha empresa, tá? Sem abranger as hipóteses de importação e exportação, por exemplo, que vão ser separadas, tá joia? Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente já tem a listinha aqui de quais são os tributos que são abrangidos. Mas vamos continuar ainda, só para você ter uma noção até um pouquinho maior, né, de por que muitas empresas não estão no Simples. Porque às vezes você fala assim, bom, se é 4 milhões e 800 mil, então, nossa senhora, acho que todas as empresas vão estar no Simples Nacional, quer dizer, todas não, né, mas é um grande rol de empresas. Só que aqui vem algumas limitações, e algumas delas acabam impedindo algumas empresas de permanecerem no Simples Nacional, de se manterem no Simples Nacional, tá? Olha só. Primeira vedação, ou seja, quem é que não pode optar pelo Simples Nacional? São as empresas de bancos, vamos dizer assim, em geral, tá? Tudo que tem a ver com crédito, com ativo financeiro, ó, factory, tudo que tem a ver com essa questão financeira, não vai pro Simples Nacional, tá? Quem mais? Se o sócio estiver domiciliado no exterior, não pode estar no Simples Nacional. Se do capital dela, ou seja, alguém tiver ações ou tiver cotas da entidade do poder público, tá? Então, o poder público tem cotas aqui. Opa, aí não pode. Mas aí, agora sim eu vou falar de um empecilho que atinge muitas empresas. Olha só, não é vedado, não pode optar pelo Simples Nacional a empresa que possua débito junto ao INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Então, isso significa que as empresas que tenham débitos, e aí não tenham exigibilidade suspensa, ou seja, não tenham liminares nessas ações, ou não estejam já com uma execução fiscal garantida ali, né? Porque o débito significa que já está garantido. Então, se a empresa tem débito, né, e com junto ao INSS, junto ao poder público, e não tem liminar, ou então não está no processo administrativo tributário, quando a gente vê, olha só a importância do processo administrativo tributário, né? Quando você apresenta uma defesa administrativa, suspende a exigibilidade. Então, ó, não está com a exigibilidade suspensa, não está garantido, opa, não pode optar pelo Simples. Então, isso significa que empresas com débitos não podem optar pelo Simples, acabam sendo, portanto, excluídas do Simples Nacional. Tá? Quem mais que não pode optar? Quem presta esses serviços aqui relacionados, tá? Transporte intermunicipal, interestadual, de passageiros, tá? Transmissora de energia elétrica, importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, produção ou venda no atacado ou no varejo de cigarros, pólvora, explosivo, determinadas bebidas não alcoólicas que estão relacionadas na lei complementar, que faz cessão ou locação de mão de obra, loteamento e incorporação de imóveis, ou locação de imóveis próprios, tá? Não locação de imóveis de terceiros, etc. Locação de imóveis próprios, não tributados, portanto, pelo ISS, né? E ou quando estiver com ausência ou alguma irregularidade no seu cadastro fiscal, tá? Então, irregularidades fiscais impedem o Simples Nacional, tá bom? Isso só para dar um panorama, uma visão geral para vocês. Mas vamos em frente. Vamos entrar agora, então, em que documentos que as empresas do Simples emitem, tá? Então, como eu mencionei para vocês, se é uma empresa que está no lucro real, no lucro presumido, por exemplo, em relação às contribuições previdenciárias, ela vai emitir uma GFIP, né, que é uma guia para informação e declaração dessas contribuições. E ela vai pagar por meio da GPA, que é uma guia para arrecadação. E aí o tributo federal, que não seja previdenciário, vai ter a DCTF e vai pagar por meio do MADARF. Se for o ICMS, vai emitir uma GIA, Guia de Informação e Arrecadação, né? E assim por diante. Então são várias obrigações acessórias. Quando nós estamos falando do Simples Nacional, a primeira coisa que ele já simplifica, então, são as obrigações acessórias. Então ele vai apresentar o quê? Vai apresentar a DEFIS, que é uma declaração anualmente com informações socioeconômicas, fiscais, e ele vai apresentar para recolher o tributo essas duas últimas aqui, tá? E é importante, vejam só. Por que é importante? Porque quando você for lidar com uma empresa do Simples e você quiser saber, nossa, será que essa empresa aqui, é algo que a gente vai ver na próxima aula, por exemplo, será que ela está segregando PIS e COFINS desse produto monofásico ou não? Se você pegar essa declaração, que é a PGDAS, tá? Do Programa Gerador de Documento e Arrecadação do Simples Nacional, você vai pedir o quê? A PGDAS. Por essa PGDAS, você já consegue ver se ela segregou ou não aqueles produtos, tá? Então, já é o quê? Um primeiro passo para você falar, opa, aqui podemos ter coisas a recuperar, tá bom? Então, esses dois documentos são importantes. O DAS é o documento de arrecadação, é o comprovante de pagamento. Mas ele não vai trazer grandes informações para você. O que vai trazer informações para você é o PGDAS,